Bom dia, pessoal. É um prazer aqui estar nesse Café com a Fácil, nessa quarta-feira 13. E a proposta dessa quarta-feira 13 é deixar ela um pouco mais instigante também. Trazendo um exercício prático. Eu sei que a gente tem um horário limitado aqui e eu aproveito aí para agradecer a oportunidade, né, que o Ruiter da Fácil aí nos deu, para a gente poder exercitar aí um pouco dos nossos conhecimentos, também conhecer um pouco de todas as pessoas, né, que acabam compondo aí a Fácil, que utilizam a plataforma. Esse é o meu segundo café com a Fácil que eu consigo participar. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente trocar conhecimento, trocar experiência, de a gente aprofundar, né, as nossas noções acerca de privacidade e proteção de dados, que muda constantemente e exige muito, né, do profissional. Agradeço também aqui a participação das meninas aí que ajudam especificamente nos projetos de adequação LGPD, a Harry, a Giovana, e desejo a todos aí uma ótima manhã de estudos, de troca, e espero aqui exercitar aí a função de facilitadora nesse exercício, que para mim é um exercício essencial quando a gente trabalha privacidade e proteção de dados. Porque por mais que a lei traga uma série de exigências, que ela estimule que a gente tenha controles, que a gente busque organizar, né, esse tema dentro das empresas, é ainda um pouco distante. E quando que esse tema se aproxima da realidade? Quando a gente verifica uma situação prática que exige da empresa uma organização, uma governança, ações. E mesmo nesse contexto, quando a empresa já tem uma estrutura mínima ou tem noções sobre privacidade e proteção de dados, já como a gente falava no início com o Eduardo, né, a gente passou por várias ondas de adequação. Eu, atualmente, tenho percebido que a gente está numa onda de revisão daquilo que foi feito. Então, muitas empresas fizeram algo que foi inicial, algo que foi pontual, não tinham muito a noção do que estavam fazendo, e hoje já tem uma visão um pouco maior que exige que não só se tenha um programa que era um projeto, né, de conformidade para a forma, mas que ele seja efetivo. E quando ele é efetivo, quando ele é testado na prática. E eu acabei fazendo essa introdução e não me apresentei. Então, meu nome é Mirataira House, eu sou advogada, professora e consultora, sou DPO, né, as a service em algumas empresas. Eu limito essa atuação justamente para mim conseguir e fazer uma boa entrega. E nesse contexto, a gente atua tanto no jurídico, nos comitês ou como DPO mesmo. E qual que é o objetivo dessa nossa dinâmica? Além de a gente estudar, de a gente fazer trocas, é justamente a gente trabalhar aquela trilogia que é essencial nas empresas: pessoas, processos e tecnologia. Então, a gente precisa ter uma visão 360 desse tripé. Tudo isso por quê? Porque as pessoas são o ponto essencial. Então, a gente pode ter um programa lindo, maravilhoso, desenhado, com plataforma, usando a Fácil, né, todo estruturadinho, com os dashboards todos preenchidos. Mas, na prática, será que a gente consegue tirar do papel e exercitar? Será que os nossos processos eles estão fechados? Eles têm furos? Será que todo mundo está entrosado, né, em torno desse mesmo objetivo, que é proteger a empresa? E será que a gente tem ferramentas que nos auxiliem nesses procedimentos? Então, aqui vai a minha proposta. Eu vou aproveitar para compartilhar com vocês esse exercício. E o objetivo, eu vou ter que compartilhar minha tela com vocês, porque não está aparecendo o meu... Agora apareceu. Conseguiu aí, Mira?
Sim, sim. Agora apareceu, não estava aparecendo o PDF. Eu quero saber se vocês estão vendo um PDF, que é um simulado, e se ele está visível para vocês. Para mim está perfeito. Agora, para mim, apareceu aqui também. Tranquilo. Ok. Vamos lá. Então, nessa manhã, a gente vai ter a oportunidade de viver na pele a experiência de um comitê gestor de crise em face de um incidente de segurança envolvendo dados pessoais. A dinâmica que eu pretendo aqui, diante desse pouco tempo, é a gente mostrar um simulado, tá, de resposta a incidentes, em que os participantes vão poder ser separados em grupos, mas como a gente está aqui num grupo pequeno, a gente pode automaticamente ir trocando durante essa fala, então não vai ser um monólogo, uma exposição, aqui é a troca mesmo, o que a gente faria na prática. E a gente vai tomando essas decisões referente a cada fase desse incidente, que eu vou propondo aqui para vocês, conforme a evolução, e a gente vai fazendo comentários a respeito dos impactos positivos e negativos de cada ação que pode acontecer numa empresa. Alguma pergunta até aqui? Então, não havendo perguntas... Só estou ansioso aí, porque eu acho que é bem legal essa atividade, hein? Então, a gente vai começar a apresentar. Então, qual que é a nossa primeira dinâmica, né, nesse exercício proposto? Qual que é a dinâmica, na verdade, né? Esse primeiro item que a gente vai trabalhar nessa dinâmica. Então, hoje, quarta-feira, 13 de novembro, às 7h30 da manhã, ao gerenciar a página da empresa Bonito e Barato, que é um e-commerce, nas mídias sociais, Charles, que é da área do marketing, observa que 13 clientes comentam sobre mensagens suspeitas recebidas em nome da empresa em seus e-mails, solicitando informações pessoais adicionais para a segurança da conta. Dadas as pendências rotineiras e a correria, sabe, do dia a dia, que é bem comum, né, em quem cuida de site, cuida de TI, né, ele reporta o fato a Pablo, que cuida do site, também é responsável pelo TI da empresa. Qual que é a pergunta aqui? Considerando que existe um e-commerce, que é o bom, bonito e barato, que existe uma pessoa responsável pelo marketing da empresa, que cuida, né, do site e das mídias sociais, e que ao abrir o site, ela já verifica esse tipo de e-mail de titulares solicitando, né, resposta acerca de e-mail. Será que foi a empresa mesmo que encaminhou, que não encaminhou? Ele acaba trocando aí com o pessoal de TI. Na visão de vocês, Charles, que faz parte do marketing, ele agiu corretamente? E o que o Pablo, que é do TI, ele deveria fazer? Qual que é a minha proposta aqui? Que a gente troque, que a gente fale. Aqui a gente não vai observar se está certo ou se está errado. A gente vai exercitar na prática como as coisas acontecem e a partir do item 2, esse cenário ele vai evoluindo. E a gente vai verificar, bah, mas lá atrás eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Quem gostaria de complementar? Até que eu acho aqui meu botãozinho aqui. Acho que dá para a gente deixar o microfone aberto mesmo, gente. E daí não precisa nem levantar a mão, acho que, né, Mira? Para ser mais dinâmico o negócio. Deixar aberto mesmo o microfone e vamos para cima. Bom, eu vou começar para variar, né? Gosto de falar, mais que o homem da cobra. Eu acho que o Charles, que é do marketing, na minha opinião, ele agiu corretamente. Né? Respondendo a questão 1, por que ele agiu corretamente? Porque ele já mandou direto para o cara do TI. No mesmo momento, inclusive, né? Se não me engano. Charles reporta o fato ao Pablo, que cuida do site e é responsável pelo TI. Charles não ia poder fazer muito mais do que isso também, na minha opinião. E o que o Pablo deveria fazer? Deveria fazer uma scan ali para ver se tem alguma coisa errada ou não. Primeiro verificar as mensagens, depois ver alguma ferramenta técnica que ele possui ali para ver se, tem alguma suspeita do incidente ter acontecido, né? Na minha opinião. Vicente, você que é bom nisso, Eduardo também. Imagina,
porque até agora não houve um incidente de dados, né? Houve incidente de segurança da informação, né? Uma tentativa de ataque, houve um ataque, mas mesmo ele não foi configurado ainda como um ataque, porque até então a gente não tem o dado que passaram dados, os clientes passaram dados para esse público, né? Para esse ataque. Então, por enquanto, não é um incidente de segurança da informação. E nem é um incidente, né? Ele só recebeu um e-mail. Então, assim. Uma suspeita, né? Uma suspeita. Tem que agir certo, tem que falar com o cara de TI para ele dar uma observada. Não adianta chamar o comitê agora, né? Eu acho que está cedo ainda para chamar o comitê de segurança de dados ou o comitê de privacidade de dados. Essa observação é bem importante, porque hoje a gente tem, até agora, né? Nesse horário, a gente tem um evento. Ele não consegue dizer se ainda, envolve dados pessoais. A gente tem ali algumas notícias de que possivelmente poderia ter acontecido algo, porque os titulares já estavam entrando em contato. E daí, foi empresa, não foi empresa? Quando a gente fala Charles agiu corretamente, como boa advogada, a gente diz, depende, o que diz o contrato do Charles? Será que o Charles tem um contrato? Ele é terceiro? Ele é seletista na empresa? Né? Como que foi combinado que ele deveria conduzir? Existe uma resposta padrão que ele já poderia dar para esses titulares? Né? Até para acalmar os ânimos e verificar. Quando a gente fala de resposta padrão, é até solicitando mais informações para buscar entender o nível desse evento. Se esse evento, de fato, já aparenta ser um incidente de segurança da informação, que pode evoluir para um incidente de segurança de dados, né? Dados pessoais. Então, nesse contexto, a gente precisa entender melhor qual que foi combinado, se ele está agindo de acordo com o combinado. Uhum. E o know-how dele, né? E o know-how dele técnico, né? Ele é um cara de marketing, então ele não vai saber se isso é um vazamento de dados, se isso é um ataque, se isso é o quê. Ele é um cara de marketing. Então, manda. É por aí. E o Pablo, o que ele deveria fazer? Será que ele já deveria ter avisado de PO e o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados? Bom, muito provavelmente o Pablo faz parte do time de privacidade, né? Geralmente alguém do TI tem que estar ali naquele time e tal. Mas minha dúvida é também se, no caso do Charles, se agiu corretamente, será que existia já um time de privacidade na empresa? Será que existia um DPO formalizado, constituído? O procedimento, né? A política. Se tem a política de segurança da informação, né? Isso. E aí vai no aditivo ou contrato que fala sobre privacidade de dados. Então, assim, não temos base para dar uma opinião mais nesse momento, dirigida, né? Nesse momento. Mas eu pensei na mesma coisa, Mira, que o Rita falou, que o Vicente falou. Será que já está adequada a LGPD essa empresa? Se tiver, ele já pode começar um processo investigatório antes de acionar todo o comitê. Ainda não é uma crise. O Pablo, né? O Pablo, exatamente. Sim. Mas já são 8h17 aqui no nosso horário e o caso também evoluiu. Né? Fique tranquila quanto ao tempo, Mira. Fique tranquilo, não se preocupe. Mas assim, considerando que aqui o caso também está evoluindo, aqui na empresa Bonito e Barato, às 8h, o Charles ainda está acompanhando as mídias, ele verifica que agora são cerca de 50 usuários indagando sobre o fato nos mais diversos perfis da empresa e pedindo providências. O Charles procura novamente o Pablo. Você viu que ele está incomodado. E ele informa que acabou de receber um telefonema da Dani da recepção, dando conta de inúmeros telefonemas recebidos de clientes insatisfeitos. Ou seja, evoluiu das mídias sociais para contato direto com a empresa. A Dani também informa que ela tranquilizou os usuários, dizendo que tal ocorrência não era grave, que não precisava se incomodar e que eles aguardassem pela solução técnica da empresa, pois possivelmente se tratava de um erro no sistema. Considerando a proatividade dessa recepcionista e a evolução desse caso às 8h,
a recepcionista agiu corretamente? Quero ouvir a opinião da Giovana e da nossa emérita, fugiu, Harry. Bom dia a todos, eu sou a Harriane. Respondendo a pergunta, ao meu ver, eu entendo que não, tendo em vista que não se sabe ao certo o que está acontecendo e só está aumentando, né, essas situações. Então, eu entendo que o interessante é primeiro você informar que estão tomando as medidas adequadas para verificar a situação, o que de fato está ocorrendo. Aí, assim, informar o que aconteceu e não já informar que não é nada grave, porque vai que acabam enviando um link suspeito, algo assim, a pessoa acaba entrando por achar que não é nada grave de fato. Que orgulho dessa equipe, olha. Agora fiquei E emocionada. eu fui voto vencido, porque a princípio eu tinha achado que ela tinha sido Nada. positiva, né? Vamos pôr lenha na fogueira, né, cara? Não dá para ter, se é um caso assim genérico, vamos pôr lenha na fogueira. Eu acho que ela agiu corretamente, sim. Por quê? Uma vez que ela deu uma informação tão, ao nosso ver, absurda dessa, é sinal que não tem uma política de segurança da informação, que ela não teve treinamento, que ela não foi notificada do que fazer num caso desse, que era chamar o responsável por tecnologia ou DPO, então ela não teve informação nenhuma. Aí ela, numa proatividade, ela resolveu e falou que ela tinha que para sair daquela saia justa. Exatamente, defendendo a empresa até. Então, eu acho que ela agiu corretamente, sim, porque nesse momento ela não teve experiência nenhuma. E o pior de não ter uma privacidade de dados, uma adequação à privacidade de dados, ela não tem nem de TI, né? Porque quando ela entrou na empresa, ela deveria ter toda ali a política de segurança da informação. Então, eu acho que ela agiu corretamente, sim, que ela foi proativa, ela tentou resolver da forma que ela poderia. Deixa eu dar minha opinião aqui. Eu acho, antes da Harry falar, eu tinha a mesma opinião do Vicente. Pô, ela agiu corretamente, ela foi proativa e, coitada, ela nem sabia nada, né? Mas a Harry falou um ponto que é bem importante. Eu me lembrei de um dia que eu estava, as primeiras viagens de avião que eu fiz quando eu era pequeno, começou aquela turbulência desgraçada dentro do avião. E aí eu, acho que com uns 14 anos, perguntei para a moça, né, na inocência, o que é isso, tia? Ela, em vez de falar que nem a recepcionista falou, não é nada grave, é tranquilo, ela falou assim, não, é uma turbulência. Porra, o que a criança vai saber que isso é uma turbulência, né? Pô, vai cair esse troço, não vai, eu vou morrer, né? E a recepcionista, o fato de ela ter falado que não era nada grave foi para acalmar os ânimos dos clientes. Ela poderia ter excluído o termo não é nada grave, seria mais correto ainda, né? Se ela tivesse falado, não, está acontecendo algum probleminha técnico, né? Probleminha já dá a noção de que é pequeno também, já é fácil resolução, mas estamos passando por uma instabilidade técnica, possivelmente, ela não está falando o que se trata de um erro no sistema. Eu acho que o mais correto seria se ela não falasse o termo não é nada grave, porque, que nem a Harry falou, pode ser alguma coisa grave. E eu acho que é aí que mora o erro, né, o engano, talvez. Mas é um ponto bem bacana que o Luiz Carlos vai poder dar uma noção muito maior, é que se você tem uma política, ela não é a máxima da política, de qualquer política. Se você tem a política, escreveu a política, você não publicou essa política, não divulgou essa política e não treinou essa política, você não tem uma política. Então, se ele tivesse uma política de segurança da informação, ela deveria ter chego nesse ponto de ser treinada. Se não teve isso, então não tem política. Pode falar, tá lá no site, na intranet, não importa, não foi treinado. Câmbio ou desligo. Eu estou achando muito interessante essas pimentas que vocês estão colocando aqui na discussão, porque no meu olhar eu vejo que depende. Por que eu digo depende? Porque ela foi positivamente, a proatividade dela foi positiva, né? Então, nesse contexto, sim, ela tem que acalmar os ânimos. Contudo, ela no momento e no setor dela, ela não tem essa autonomia para cravar o que está acontecendo. E à medida em que ela atende, ela crava que foi um erro no sistema, automaticamente ela chama essa responsabilidade para a empresa. E nesse erro de sistema, para quem é leigo, para um titular,
pode entender que alguma coisa já está acontecendo de errado. Embora a gente jogue o problema para o erro no sistema, esse sistema ainda é da empresa. Ela contratou alguém, ela está utilizando esse sistema. Então, ela tem aquela culpa em ir ligando e em vigilando, né? Que a gente costuma a falar no direito. Mas para fugir desse juridiquês aqui, a gente volta para aquela resposta padrão inicial. Será que ela não deveria ouvir, anotar, acolher, antes dela cravar uma solução que ela ainda não tem um fundamento, ou que ela não teve ordens, né, do responsável até agora, ela está assumindo aí essa responsabilidade. E mal entrou, né, no expediente, são 8 horas da manhã, ela já está respondendo os e-mails ali, pô. Justamente. Então, nesse contexto, essa observação do Reuter também foi positiva. Ela precisa ser transparente e dizer que a empresa vai verificar, porque é a função dela, né, enquanto recepcionista, fazer esse acolhimento, levantar as informações, para que a gente, em conjunto com o que aconteceu lá, inicialmente com as mídias sociais, a gente comece a entender melhor o que de fato está acontecendo na empresa, porque o caso está escalando. E por falar em escalar o caso, a gente já precisa evoluir aqui. Por quê? Já são 8h30. Agora a gente conseguiu, nosso caso conseguiu aí ultrapassar o nosso horário. Por quê? Mira, só um detalhezinho, o Bahia falou, o Rossi falou uma frase que ele já cunhou aqui em alguns cafés atrás, que é muito importante, né, Bahia? Que é: toda proatividade será severamente punida, entre aspas, né? Essa eu não tinha ouvido, mas é bom a gente fazer essas trocas, porque os pontos de vista diferentes, a depender da situação, eles são extremamente salutares, porque a gente precisa também olhar para a empresa, para o segmento, para as pessoas ali, né? E nesse momento ainda não tem certo e errado, né? A gente só consegue cravar isso lá no final. Então, preocupado com essa evolução, o Pablo conversa com seus colegas e alguns prestadores de serviço de TI e tenta solucionar a questão, mas acaba por não acionar a DPO Alessandra. Então, ele tentou resolver ali com ele, achando que era um problema de TI. Então, veja que eles estão partindo do princípio que foi um erro no sistema, como disse a recepcionista. E ele também não aciona outras áreas da empresa, pois a DPO, nesse caso, ela estava muito ocupada com as demandas do financeiro pela manhã, e em especial naquela semana. O que é muito comum? O DPO exercer duas funções dentro da mesma empresa, né? A gente verifica isso. E muitas vezes, como a proteção de dados fica em segundo plano, a própria equipe assimila isso também. E muitas vezes o TI acaba incorporando toda essa responsabilidade. Porque, como veio por meio digital, é problema do TI. Então, o que acontece? O TI, que é o Pablo, junto com os colegas dele, né, os grupos dele, acabam concentrando seus esforços nas próprias máquinas e na plataforma Troy. Qualquer semelhança aqui, tá, é mera coincidência. No intuito de detectar o que está acontecendo, pois, ao contrário do noticiado, o site e o sistema estão funcionando normalmente. Então, ele não vê nada de diferente, porque está tudo funcionando normal e eles estão recebendo aqueles e-mails, aqueles contatos. A Dani, da recepção, ela fica preocupada com o volume das ligações que estão aumentando na recepção. E, em meio a alguns clientes, e com a voz alta e em tom de desespero, ela telefona para o comercial, que compõe também a direção da empresa, que está num evento social de vendas, promovendo, né, a Bonito e Barato. Então, ela se assustou, vou ligar para o comercial, TI não está dando conta aqui. Geralmente, a recepção é vinculada com o comercial. Ela chamou quem? O superior hierárquico dela, dando conta dessas ligações. Mas eu vou aproveitar para evoluir um pouquinho mais aqui a situação antes de fazer mais perguntas para vocês. Já são 10h30 desta manhã de quarta-feira. Entretanto,
Somente quando foi possível, ali no evento, né, de vendas, o diretor comercial, que é o Thiago, ele aciona a Vanessa, que já é a operacional, que também compõe a direção da empresa. Já que a Alessandra, que ele entrou em contato, não está visualizando as mensagens, porque ela está extremamente ocupada nesse dia e nessa semana. A Vanessa, de pronto, aciona o João, que é assessor jurídico por WhatsApp, né? Que após alguns minutos responde informando que no momento não pode responder porque está em reunião. Vejam, do marketing, a gente foi para o TI, do TI para a recepção acionou o comercial já falou com o operacional, porque o DPO não estava conseguindo responder porque estava ocupado, e esse operacional já acionou o assessor jurídico, que não conseguia conversar, não podia, né, atender a empresa naquele momento. Diante dessas condutas acima, o que eu questiono para vocês? As condutas do Pablo de TI, que está tentando resolver sozinho, da Dani, recepcionista, que trouxe mais atores para esse caso, e do João, assessor do jurídico. O que a gente pode levantar de positivo, de negativo, considerando essas ações? E a empresa não tem política nenhuma. Se ela tivesse alguma política ou algum treinamento, ela não agiria dessa forma. Então, cada um agiu da forma que acha correto. E não está errado. Mas para a empresa cometeu um erro grave. Uhum. Porque se tivesse uma política, não tem como. Então, assim, não tem como chegar num ponto desse. Você tem uma política, TI, em primeiro momento, é um tripé. É o jurídico, a parte de governança, que é tocada pelo DPO, e a parte de tecnologia da informação, que é tocada por SI. Então, assim, não tem o que fazer. É um tripé. Então, em qualquer política, quando a gente entra num projeto, fala assim, gente, a partir desse momento, se tiver alguma dúvida com o cliente, usuário, tal, manda para o meu peito, eu assumo. Vocês têm o DPO, manda qualquer assunto, manda para mim. Esse era um ponto que tinha que chegar no peitão lá do DPO, e ele acionava todo mundo. Então, não teve essa fala, não teve essa política, não teve esse treinamento. Então, eles não agiram errados. Né? Quem agiu errado foi o CNPJ, foi a empresa que agiu errado de não ter, né, publicado essas políticas. Mas aí já virou uma salada de fruta. Então, assim, qualquer um está certo, qualquer um está errado. Aí já virou feira livre, né, cara? E sabe o que eu percebo também, Vicente? Às vezes a empresa até tem políticas, mas ela não faz o treinamento, ela não lembra, e com aquela mudança, né, no quadro de funcionários, ela não lembra de fazer esse treinamento, essa integração inicial para que as pessoas saibam como agir, o que é esperado dela, né, quando ela ocupa determinado posto. O que a gente comentou, uma política que não é publicada, que não é treinada e não é divulgada, não é uma política. Então, é um papel. É isso mesmo. Ou arquivo, né? Tem na minha opinião, eu quero ouvir o Ross também, que ele é o DPO na prática também, mas, na minha opinião, teve uma sucessão de erros, né? Alguns erros e alguns não tão erros assim. No caso, a recepcionista, ela foi proativa lá no começo, a gente já falou sobre isso, mas ali, a Alessandra, né, primeiro por aceitar a posição de DPO, né, na verdade, ela provavelmente infligiram a ela a posição de DPO. Se você não for DPO, você vai ser mandado embora, inclusive como assessora financeira, né? Então, ela engoliu isso com farinha, a Alessandra, e não está conseguindo, obviamente, por falta de braço, dar a atenção necessária para a função de DPO, que, basicamente, o DPO, até nós estávamos conversando ontem, né, com o Rossi, no treinamento, o DPO, ele é mais importante, ele vai ter o trabalho mais relevante justamente nesses momentos de crise. Ele vai conseguir coordenar, vai conseguir capitanear isso daí. Então, a Alessandra, não posso porque eu estou fazendo um monte de coisa no financeiro. Ela é a mais errada de todas, na minha opinião. O jurídico, o João, como um bom assessor jurídico, né, também vazou pela direita porque estava em reunião. E ele, aparentemente, leu o conteúdo da mensagem.
Porque ó, a Alessandra não visualiza a mensagem, pois está ocupada. Vanessa, de pronto, aciona João por WhatsApp, que após alguns minutos responde informando. Então, ele leu, provavelmente a Alessandra falou, ele visualizou o conteúdo, falando, ó, deu isso aqui, está acontecendo isso, já estamos com umas 1000 mensagens, e ele não se preocupou. Respondeu falando que não pode responder. Ele poderia ter sido mais, assim como foi a recepcionista, ter sido proativo também. Então, tem várias pessoas erradas, mas, como o Vicente falou, o mais errado é o CNPJ da empresa, que tem um DPO formalizado, provavelmente tem uma política, mas também, como o Vicente falou, se tem, mas não aplica, a mesma coisa que não ter. E é um ponto bem bacana, assim, você estabelece os códigos, né? Então, vazamento de dados é uma bandeira vermelha. Então, se eu chego para o controlador, o responsável pela empresa, o dono da empresa, e falo, a bandeira vermelha, teve um vazamento, ele tem que parar na hora. Isso é treinado, isso é estabelecido, isso é treinável. Você chega para o advogado e fala, a bandeira vermelha, teve um vazamento, cara, ou ele atende na hora, ou você troca de advogado. Se você tem um DPO, fala, teve um vazamento, bandeira vermelha, ele fala, eu estou ocupado para, em contas a pagar a receber, você substitui na hora, não vai funcionar. Né? Você tem um tempo para agir, você tem um tempo para estancar, você tem um tempo para decidir com o comitê o que você vai fazer sobre aquilo, até se o jurídico entra em ação com alguma petição. Então, assim, o tempo é curto. Então, assim, você tem que agir rápido e tem que estar estabelecido esses pontos, não tem como. Né? Mas novamente, a culpa eu jogo essa batuta na culpa do DPO. Ele sabe o que é um vazamento de dados, ele foi treinado para isso. Então, ele tem que pegar com a batuta dele e acionar o jurídico, o dono da empresa, a tecnologia, falar assim, cara, vamos mudar isso. Lógico que o jurídico, quem vai tocar é o advogado, o TI, quem vai tocar é o cara responsável ali por segurança da informação. Mas ele fala, cara, tá dando problema aqui, age rápido. Advogado, vê se tem que peticionar, tem que fazer alguma coisa para proteger a brand, para proteger a marca da empresa e tal. E você, cara, vamos lá, o que tá faltando o que aí? Contrata o cara ferradão para resolver esse incidente de vazamento de informação de tecnologia, ver o que a gente vai fazer. Então, assim, o DPO tem que ser mais forte. E esse é um ponto que a gente vê, Ruiter, perdão, só para finalizar, que a gente vê em projetos, que coloca o menino como DPO, coloca outro cara como DPO, coloca a mocinha como DPO, e só para não falar de cargo. Então, coloca assim, aquele pessoal júnior numa função de extrema importância para a empresa, porque você vai tomar multa e vai ter sanções em cima disso, além da multa. Onde que a gente fala, olha, como no começo do projeto, ou no meio do projeto, a gente fala, ó, esse cara não está preparado, mas tem que ser porque ele é filho do dono. Olha, então ele tem que ter esse treinamento, vai fazer um curso aqui, vai fazer um curso com a fulana, com a ciclana, vai fazer esse curso bacana, vai tirar essa certificação. Mesmo assim, você tem que preparar aquele DPO para assumir quando você for embora. Sim, todos os pontos relevantes. O que eu gostaria de trazer para mais assim para nossa discussão, né? Para olhar para esses 3 papéis aqui que a gente está analisando. Que a gente precisa, em dado momento, lembrar do percurso e corrigir esse percurso, se é que ele existe, né? E verificar se a gente tem um procedimento de resposta a incidente ou um padrão a ser adotado na empresa, né? Um procedimento muito claro que as pessoas conheçam. Outra questão importante é ter um canal estratégico. O que eu vejo com a minha experiência de DPO e a esperança de que as pessoas ajam corretamente é que eles desconhecem o canal correto e eles chamam para si essa responsabilidade e acabam nessa proatividade tentando responder. E muitas vezes eles desconhecem quem é o responsável por falar daquela área, daquele setor da empresa. No caso, o DPO. Por quê? Uma integração, às vezes, incompleta, uma integração ineficiente, ausência de conhecimento das políticas e regramentos da empresa. Muitas vezes eles sequer conhecem o site da empresa para encaminhar aquelas pessoas para o local correto, para que esse canal estratégico ou essas comunicações cheguem até o próprio DPO. Ainda enquanto DPO, já aconteceu comigo, da gente, na medida do possível, sempre buscando excelência, fazer um bom trabalho, e a situação, problema não chegar ao DPO, por várias e N situações.
que a empresa, na sua complexidade dos seus setores, das pessoas, porque a gente tem vários perfis de pessoa, o caso ia evoluindo e ninguém lembrar de chamar o DPO. Não que não tenha política, não que não tenha havido treinamento, não que as pessoas, assim, tenham esse olhar, mas a coisa acaba degringolando. Então, rotineiramente, não é treinar uma vez, é treinar constantemente, né? Outra questão que eu chamo a atenção para os prestadores de serviço. Eles, como bem falou o Vicente, eles devem estar preparados, previamente avisados acerca de eventuais demandas dessa natureza. Muitas vezes a empresa tem um DPO as a service, tem uma assessoria jurídica, mas ela não tem acordado esse tipo de suporte, que muitas vezes, ou deve ser 24 horas, né? Então, a gente nunca sabe quando vai acontecer, dependendo aí do segmento da empresa, é necessário que esteja, né, de sobreaviso ali, caso aconteça alguma coisa, que ele tenha capacidade de ajudar a empresa nesse cenário também. Mas vamos evoluir aqui na nossa situação problema. A gente já está indo para a questão 4, já são 12h30. Durante o almoço, a Alessandra, que é a DPO da empresa, ao olhar as suas mídias sociais, ela verifica centenas de reclamações e xingamentos nos perfis da empresa, com os prints das mensagens recebidas por e-mail, inclusive. Então, o pessoal não teve retorno lá por e-mail, né, nem no perfil, começou a printar e colocar nos perfis da empresa. O Thiago, que é do comercial, ao checar as suas mensagens também na saída do evento, ele percebe que alguns representantes que atendem a empresa Bonito e Barato deixaram mensagens e continuam a ligar insistentemente, solicitando informações sobre o ocorrido, pois também estão sendo questionadas pelos clientes. Então, as empresas para quem eles trabalham também já estão, e os próprios representantes, né, que podem ser operadores, nesse caso aqui também, eles também já estão recebendo notificações, mensagens de que algo não ocorreu e que não está certo. Atônitos com essa situação, convocam para o mesmo dia uma reunião emergencial com várias áreas da empresa para discutir o cenário e as providências a serem adotadas. Nesse momento, chega Diego, que é um ator novo aqui nesse nosso contexto. Ele é gerente geral, que ouviu na Rádio Corredor e nos grupos de mensagens que a empresa tinha sido alvo de um ataque cibernético. Diego, junto aos seus conhecidos, então ele foi lá fora conversar com algumas pessoas, buscou entender o que estava acontecendo, oportunidade em que descobriu que na Dark Web foi noticiado um vazamento de grandes proporções, aparentemente no serviço de nuvem contratado, e que não sabem ao certo quais locais foram atingidos, o tipo de dado vazado e nem o número exato de titulares afetados. E agora, pessoal, nesse meio-dia, Alessandra e Diego agiram corretamente? Vocês vejam que a situação só está ficando pior, né? Ela só está escalando cada vez mais. E a gente percebe... A Alessandra não agiu, né? Não, a Alessandra agora que é meio-dia e a Alessandra ficou sabendo agora que ela estava envolvida com as questões do financeiro pela manhã. E o que são 3 horas de expediente não gerenciado? O que acontece? Vocês viram como a coisa escala numa velocidade, né? E a gravidade pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa muito importante. É um bom dia para estar com a camiseta de ontem, né, Rita? O legal é assim, essa empresa tem que contratar todos nós aqui presentes, e inclusive o sistema, porque com a gente, com o sistema não teria isso nesse horário, entendeu? Já estaria muito mais administrado. Isso aí. Gostei do apontamento aí do Vicente. Nesse contexto, gente, como eu falei para vocês, né, é comum o DPO ser pego de surpresa, né? Muitas vezes acaba sabendo por terceiros. E o que eu chamo a atenção para vocês aqui? Além da evolução desse caso, falta comunicação entre os principais setores. Se é que existe um comitê, será que esse comitê funciona, né?
eles desconhecem completamente ou ignoram a existência de um plano de resposta. Em todas as empresas que eu já atuei, que foram dezenas, pontualmente ou em projetos de adequação, ou programas de adequação, e também programas de adequação, o que eu percebi? Somente 2 delas tinham um plano, e quando a gente realizou esse exercício, que eu, como falei para vocês, gosto de fazer inicialmente, elas puxaram o plano para seguir o plano. Como que a gente faria? O que está descrito no plano? Uma delas, que tinha plano, o plano não previa como agir em situações dessas. Eram só anotações gerais específicas. Não tinha um procedimento, um passo a passo, quem aciona quem, se vier desse setor, vai para onde. Então, a gente percebe o despreparo, que muitas vezes, na ânsia de ter, a gente acaba fazendo de qualquer forma, mas ele não é efetivo, ele não é funcional. Ou pior de tudo, né? Dá o Ctrl+C, Ctrl+V da web, né? No Google. Então é pior. Mas, novamente, é o tripé, é o erro. É o DPO, o advogado e o Departamento de Tecnologia da Informação. Um pode criar o documento, mas os outros 2 têm que revisar a minuta e alterar, fazer algumas coisas. Porque eu posso lançar um documento que não esteja de acordo com o jurídico. Eu posso lançar um documento que está totalmente fora da área de segurança da informação. E eles idem. Então, assim, é um conjunto, todos têm que sentar, conversar e falar assim, legal, essa versão está aprovada? Vamos mandar para o chefe. Se o chefe dá ok, a gente publica e a gente treina e a gente chama o pessoal e a gente marca que está treinado. Porque se chega a NPD aqui, arrebenta com a empresa, que ninguém foi treinado com os conceitos da LGPD. Então, assim, por isso que lá no segundo eu já falei assim, cara, essa empresa não tem adequação à LGPD, nem de segurança da informação, porque não teria como ela não ter procedido de uma forma diferente. Levantei meu aqui rapidinho, porque também lembrei de uma frase que o Bahia falou ontem, no nosso treinamento, que eu achei, até anotei aqui, né? E que veio que a Natália me falou no WhatsApp, a Natália que está conosco aqui, mas ela não pode falar porque tá com o nosso filho. Ela falou assim, ó, pessoal que faz o treinamento, os colaboradores não levam a sério, a maioria não leva a sério, faz meio que obrigado. E aí veio ao encontro do que o Rossi comentou ontem, que fez bastante sentido, né, Rossi? Deixar no treinamento muito claro, já no começo, pessoal, multas em razão da LGPD para a nossa empresa vão afetar o nosso faturamento, vão afetar o nosso, como que é o termo? Que você falou de grana, Bahia? O EBITDA. Vai E direto no EBITDA, isso. e mata o PPR. Bate no EBITDA e impacta no PPR. Ou seja, em vez de vocês receberem ali 2 salários como PPR, vocês vão receber 1, se nós recebermos uma multa. Então, prestem atenção nesse bendito desse treinamento e executem como tem que ser executado. E a gente pensa que treinamento, né, pessoal, por mais que seja técnico, ele tem que ser um treinamento que fala a linguagem do nosso colaborador. Não adianta eu dar um treinamento cheio de juridiquês, cheio de tecnicismo para o operacional, né, para as pessoas que ligam e desligam o botão, não que eles vão ter menos vão assimilar menos isso, mas a cultura normalmente ela tem que ser aplicada, tem que vestir a roupa da pessoa. Não vou falar para um técnico juridiquês, não vou falar para um advogado coisas muito técnicas. Não vou falar para uma pessoa de gestão essas informações palavras difíceis, siglas, americanês, etc. Você tem que falar da forma que eles compreendam. Então, acho que o grande segredo da comunidade, da humanidade é a comunicação. A grande vantagem dos seres humanos em relação aos bois é que nós conseguimos falar. Só que a gente não usa essa ferramenta simples, aparentemente, que é conversa, como para estabelecer uma comunicação que faça sentido para os 2 lados. Então, uma comunicação unilateral é professor ensinando matemática de uma forma que o aluno não consiga compreender, o cara nunca vai gostar de matemática. A mesma coisa para treinamento de segurança de informação, LGPD. Cara, que saco esse troço de LGPD, estamos colocando goela abaixo da gente. Por que trazer com uma carga pesada, né? Então, acho que se começa errado, a coitada da recepcionista vai interpretar errado, ou talvez ela nem tenha sido treinada no início, ou foi mal treinada. Então, é bem importante isso. Mas eu acho que esse multa afeta o PPR, chama bastante atenção, certamente as pessoas vão ter mais vontade de prestar atenção, né?
Outra Só para questão. colocar mais um salzinho para finalizar esse ponto aí, desculpa, Mira, Não, mas assim, aí vai do coração, vai do profissionalismo do DPO, né, Ruther? Você tá vendo que um camarada ali não sabe. O cara fez a prova pelo fácil LGPD, fez a prova, tirou uma nota que não foi a estipulada pela empresa. Não foi legal. Você tem que dar uma atenção especial para aquela pessoa, ou alguém da equipe do próprio cliente dá uma atenção especial para aquela pessoa, para que ele até faça uma nota, tire uma prova melhor. Você tem que conscientizar o pessoal. Então, assim, o pessoal não sabe o que é privacidade de dados, para mim, me perdoe, é um erro do DPO. Né? Ou então ele fez tudo, é um erro do dono da empresa que não investiu e falou assim: eu assumo o risco, né? Porque ele que decide, aí o apetite de risco é do dono da empresa. Não, eu não vou dar treinamento, eu não vou contratar. Ótimo, aí ele assumiu o risco, mas o DPO tem anotado. Mas se não tem esse caso, o DPO é responsável sim do cara lá da ponta saber sobre a LGPD, ter esse conceito, mesmo que ele não entenda que vai ser afetado por lucro ou não, mas ele tem que conhecer, saber o que é privacidade de dados. com certeza. E vejam, pessoal, que o Diego, que era o gerente geral, ele ficou sabendo pela rádio corredor, né? A famosa rádio peão. E ele acionou pessoas terceiras, ou seja, fora da organização, para verificar o que estava acontecendo. Ele envolveu terceiros. E quantas vezes a própria empresa ou pessoas da empresa dão conta de algo errado que está acontecendo e já compartilham fora? Algo que nem foi discutido internamente, não foi resolvido internamente, e um terceiro acaba levando essa situação, problema, à luz ali do próprio mercado, né? Aquele chamado fogo amigo, né? Então, essa é uma situação extremamente importante que a gente precisa olhar. Então, antes de levar a situação para fora da empresa, a gente precisa também olhar para a comunicação. Fala, Luiz. É uma prática que a gente tem aqui, eu acho que é até prática da maioria das empresas, sabe, Mira? Você também estabelecer ali como que é feita a comunicação, sabe? Então, na integração aqui com os nossos colaboradores, a gente tem batido muito forte em relação a isso, principalmente por causa de rede social, que ninguém fala em nome da empresa, a não ser que tenha sido designado para isso, ou que compartilhe informações que foram vinculadas através de canais oficiais. É uma maneira de você mitigar esse risco, porque dá um exemplo ali, né, Cevale, que teve a explosão esses tempos atrás, né? Se alguém vai lá, tira uma foto, publica na rede social alguma coisa que aconteceu lá dentro, que foi irregular, pode impactar no acionamento do seguro. É o prejuízo que dá. Né? Então, quem tem que fazer essa comunicação do que aconteceu é o departamento de marketing, ali, de relações públicas, que vai chegar e vai falar, ó, o que aconteceu foi isso, a nota oficial da empresa é essa. Né? Eu dou exemplo disso porque a gente já teve casos aqui de início de incêndio onde os colaboradores começaram a tirar foto e publicar no Facebook, no Instagram, ó, tá pegando fogo aqui na grade, né? O famoso Faustão, né? Tá pegando fogo aqui, bicho, né? Então, o pessoal fica querendo fazer toda essa publicidade, esse jornalismo sensacionalista barato hoje que tem na rede social, então a gente tem brigado muito contra isso, vai de encontro disso que você falou, né? E daí sim, você já passou isso na integração, o colaborador passou pela integração, você falou que ninguém divulga nada, a não ser que não seja por canais oficiais, de repente você pega um colaborador vazando isso numa rede social, aí você aplica a sanção, que é outro negócio que eu falei com o Ruiter ontem. Treinou, explicou, a pessoa sabe que não pode, fez, tem que ter sanção. Né? Ou aprende pelo amor ou aprende pela dor, porque senão Não concordo. você não consegue normatizar a situação. Né? E isso vai muito de encontro ali com a questão da Alessandra, né? Que é a recepcionista, né? A Dani Não. Recepcionista, a Alessandra é de DPO. A Dani que é recepcionista. A gente já teve, né, situações aqui ontem até na conversa lá com o Ruiter explicou situações de vazamento e a orientação deles, por mais que não tenha todo esse conhecimento técnico de LGPD,
de vazamento de dados, tudo, qualquer orientação. Isso daqui você passa para a pessoa responsável, porque já vem orientações de outra forma de comunicação. Ninguém fala em nome da empresa, a não ser que tenha sido designado para isso. Então, ela não vai dar um retorno para a pessoa que está reclamando se ela não foi designada para isso. A orientação dela é: deu um problema, você passa para tal área responder. Você não responde pela empresa, você não tem essa autonomia. Né? Isso numa empresa que não é nossa, que tem um porte até médio para grande, né? Mas numa empresa pequena você coloca, ó, quem responde isso aqui, quem que é? O dono da empresa ou é o DPO, você não dá essa informação. O máximo que você vai falar é: aguarda que eu vou passar para a pessoa responsável falar com você, né? Mas você não passa a informação. Ela pode ir até o conhecimento de chegar e falar assim: não, eu sei que isso aqui é um vazamento de dados, com quem que eu tenho que falar? Né? Tem que falar lá com a Alessandra, então eu vou passar para ela. A Alessandra não atendeu, daí aí você já passou a bola para a Alessandra. Daí já não é um problema da Dani, é um problema da Alessandra, e ela que vai ter que arcar com a consequência ali, de repente, de não ter respondido em tempo hábil, né? Verdade. E veja só, esse teu ponto ele é tão importante, porque quando a gente olha para políticas na empresa, existem outras políticas de segurança da informação que complementam um plano de resposta a incidentes. E muitas vezes o titular, ou até esse terceiro que está questionando a empresa, seja ele a própria seguradora, ele vai colher todas as versões daquela empresa, quem falou em nome da empresa, para utilizar aquilo contra ela. Isso acontece muito na prática, né? Por isso que a gente precisa olhar todas essas questões e tratar a empresa de uma maneira global, porque cada um tá focado em apagar o fogo da sua mesa, né? E muitas vezes nessa proatividade a gente acaba tendo esse tipo de problema que as pessoas nem conhecem, né? Que pode acontecer futuramente e que enquanto gestor, vamos olhar assim para a área de compliance, a segunda linha de defesa. Esse nível tático, ele tem que passar para quem está na primeira linha, que executa o processo, qual que é a maneira correta de executar. E todos estarem alinhados. Mas vamos evoluir aqui. Chegamos ao ponto 5, né? Já são 2 horas desta quarta-feira. Se reúnem Alessandra, que é de PO, Pablo, que é TI, João, que é do jurídico, o Charles, do marketing, o Diego, que é gerente geral, o Tiago e a Vanessa, que compõem o comercial operacional, que fazem a direção. Eles comparecem a essa reunião que foi agendada pela Alessandra ao meio-dia, quando ela verificou a situação. Então, a Alessandra identificou o problema, chamou uma reunião, possivelmente eles compõem aí o comitê. Num primeiro cenário que eu quero propor aqui para vocês, ocorre o seguinte: a inércia da empresa ignorando as solicitações dos clientes. Então, após uma exaustiva deliberação, a maioria desses presentes acata o direcionamento do Tiago, que compõe a direção, e ele está assessorado por alguns conhecedores do assunto. Quando eu já experienciei essa situação da alta administração, ouvi outras pessoas, né, que não têm uma visão técnica sobre o tema, e acabam se espelhando naquele exemplo de outras empresas em situações semelhantes. E esse Tiago, que é o diretor, ele entende que nada poderia ter sido feito diante da complexidade daquele caso e o custo da verificação, o tempo e dinheiro. Eles não estavam organizados, não tinham tecnologia, e eles acreditam que para eles investigar o que de fato tem acontecido nesse caso, pode custar muito. Então, considerando que os serviços da empresa Bonito e Barato não foram paralisados, eles optam por ficarem inertes. Meses após esse susto, o incidente que caiu já no esquecimento, diante da ausência de resposta e da postura adotada pela empresa, a Alessandra de PO recebe em sua caixa de mensagens o seguinte e-mail abaixo e o encaminha no grupo de mensagens da empresa. Então, antes da gente olhar a mensagem que a Alessandra recebeu, o que eu quero que vocês verifiquem? O que a empresa pode fazer para demonstrar a boa-fé?
e se é que ela pode demonstrar a sua boa-fé diante da inércia. A empresa pode demonstrar também medidas tomadas referente ao evento em conformidade com a lei, diante desse cenário, se na reunião eles optarem por ignorar, e diante das ocorrências, que condutas deveriam ter sido adotadas. A gente pode abrir aqui para trazer aí vários insights, mas é um pouco do que a gente já comentou, né, até aqui. Que a empresa, ela não foi transparente, ela não agiu com responsabilidade, então os critérios lá do artigo 6º da LGPD, aqueles princípios, eles não foram observados, ela não guardou evidência, ela não solucionou, não tentou solucionar o problema, e ela tampouco aprendeu com essas lições aprendidas, porque ela nem registrou esse evento, incidente, né, de segurança envolvendo dados pessoais, e ela não implementou melhoria. Olhando para tudo isso que a gente já falou aqui ao longo da evolução desse cenário, o que eu gostaria de apresentar? Esse aqui é o possível e-mail. Vocês estão conseguindo ler? Que a DPO recebeu há um tempo atrás. Não sei se vocês, enquanto profissionais de proteção de dados, já se depararam com esse tipo de e-mail, mas esse é um e-mail recebido da ANPD, dando conta que uma petição de titular de dados foi recepcionada e ela foi dado em encaminhamento. Então, a empresa, por meio do seu encarregado de proteção de dados, recebeu esse e-mail, né, dando conta do recebimento da reclamação, denúncia pelo titular de dados pessoais, e que atuou um processo no SEI. E deu 5 dias para a empresa apresentar esclarecimentos acerca da situação narrada pelo titular, que envolve esse caso que a gente está estudando hoje, nessa quarta-feira, bem como informações acerca da eventual solução dessa questão colocada. Então, nesse contexto, será que é uma boa a gente ignorar o que aconteceu para a empresa? Pode ocorrer dos titulares não conhecerem a NPD, não conhecerem os canais de acesso e não terem uma denúncia da NPD. Mas agora a gente tem um outro fator, né? Esse e-mail aqui, ele foi recebido em 2021, salvo engano. 2021, 2022. Mas agora a gente já tem a NPD estruturada, fazendo a checagem, né, de todo o ambiente da rede, buscando incidentes de segurança. Então, pode ser que não venha por meio de um titular, mas que a NPD verifique um vazamento, o nome da empresa e instaure, assim como foram feitos, né, com os últimos 14 procedimentos, junto à NPD, relacionados à questão envolvendo incidentes de segurança. Então, pessoal, vocês acreditam que essa é um cenário plausível a se considerar? A inércia, nesse caso? E por que eu pergunto isso? Para nós pode ser óbvio, não, Mira? Deve agir conforme a lei. Mas muitas empresas, em razão da falta de estrutura, da falta de conformidade, por não terem uma equipe qualificada e só assessoradas pelo jurídico, que muitas vezes abarca várias matérias, estão optando por não comunicar o incidente junto à NPD. Essa é uma realidade aí gigantesca. Certamente deve ter muitas, milhares de empresas que estão ignorando pequenos incidentes, médios incidentes, aparentemente, né? Não é pequeno incidente, você vai precisar realmente comunicar NPD, se tiver dados sensíveis, se tiver ofensa a algum direito do titular, etc. Mas, certamente, esses 15 milhões de CNPJs, sei lá quantos que a gente tem, que não é MEI, mas que são CNPJs, pelo menos micro, pequenas empresas, estão ignorando esse proceder, né? Justamente. E para a gente concluir aqui a nossa apresentação, a gente também tem um segundo cenário. Nesse segundo cenário, a empresa busca compreender a situação, né, e estimar eventuais riscos. Então, em conjunto, eles concordam, né, que precisam discutir e elaborar um plano de ação imediato
E aqui a gente tem algumas alternativas. Dentro dessas alternativas aqui, o que eu proponho para vocês? Essa ordem é a ideal? Estimar o impacto dos danos primeiro, solucionar a questão de segurança, contornar a viralização nas redes sociais, atender a imprensa, que muitas vezes, quando o caso já é vazado, já entra em contato, né? Administrar os canais de relacionamento com os clientes, avaliar a interrupção dos serviços, analisar a comunicação dos fatos à NPD, se é o caso ou não, como bem falou o Ruiter, analisar a comunicação dos fatos junto aos titulares de dados. Então, nesse contexto, o que vocês entendem por mais relevante considerando esses itens? A ordem, né, desses itens. Estimar o impacto e danos, solucionar a questão de segurança, contornar a viralização, atender a imprensa, administrar os canais de relacionamento, avaliar a interrupção do serviço, analisar a comunicação dos fatos com a NPD, analisar Bom, a última é a G, né? Analisar a comunicação, depois que você vai ver essa, na minha opinião. Sim, Estimar concordo. Eu acho que começa... Bom, quem que acha que o primeiro... Qual que é a primeira das letras ali? Para mim, é estimar o impacto e os danos. Ou solucionar a Todos, né, questão. cara? Todos. Solucionar a Um não questão. anda sozinho. Não, mas São qual que vai todos. fazer primeiro? O que você faria por primeiro? Um não anda Soluciona a sozinho questão, sem o outro. soluciona a questão ou primeiro estima o impacto do que já aconteceu? Eu acho importante administrar os canais de relacionamento de clientes, sabe? Porque esse é dali que vem o nosso faturamento, inicialmente, né? Uhum. E às vezes é um cliente importante estratégico. Outra questão que eu acho assim que a gente poderia esquecer momentaneamente é contornar a viralização das redes sociais. Isso aí ninguém segura. E não é o momento de você querer ir lá meter a colher quando o negócio está evoluindo. Acho que tem que ser multi, né? Tem que ser paralelo a várias ações. Então, tem que estar o pessoal do marketing, tem que administrar os canais de relacionamento com o cliente, o pessoal do TI tem que solucionar a questão de segurança, o pessoal o DPO mesmo, estimar o impacto. Enfim, tem que ser várias tarefas, não tem que esperar acabar uma para começar outra, né, Mira? E não é possível fazer tudo sozinho, a gente tem que ter uma Sim. equipe entrosada, a gente tem que ter um fluxo de resposta a incidente, cada um sabendo qual é a sua função, o que pode, o que ele pode fazer nesse contexto, num ambiente de crise, quais seriam os impactos, e em conjunto cada um adotar uma frente e, ao mesmo tempo, tentar solucionar, porque só o DPO com tudo isso daqui, ele vai ficar louco, né? Dentro da empresa, não que não seja possível, mas é uma empreitada aí essencial para a empresa. Claro. Multiprofissional, tem que ter essa equipe multiprofissional, como o Rossi sempre fala também, né? Tem que estar todo mundo trabalhando para conter isso aí. E até mais um item aí, um advogado entrar com uma petição pedindo segredo de justiça, para até não ferir tanto o nome da empresa. Entrar com algumas ações para isso não ser tão divulgado pelos canais competentes, né? Não pela rede social. Mas não sei se isso é muito efetivo, né, Vicente? Já tem mais de 1.000 clientes mandando nas redes sociais, já viralizou. O advogado peticiona, o juiz concede ou não. Mas o que adianta se o juiz conceder segredo de justiça? Como é que você vai falar para os caras que foram ofendidos não publicar isso? A mídia social você não segura, mas você segura a NPD, você segura outros meios de comunicação que pode agravar mais o problema do nome da empresa. E aí vai nos itens aí para resolver. Esses pontos aí, Mira, pessoal, é Mira, né? Desculpa. Isso, pode me chamar de Mira. Tá. Isso daí, ele vai estar contido aí, se tiver bem elaborado, no plano de resposta ao incidente, né? Cada uma dessas ações aí, você vai já vai ter ali, né, se tiver bem elaborado o plano, ele vai estar ali com uma pessoa responsável. Então, que nem o Vicente falou, são questões aí quase de igual relevância, mas que você já vai ter ali
teoricamente, já teria as pessoas atribuídas ali para estar resolvendo cada uma dessas situações, né? De repente ali contornar a viralização nas redes sociais, que nem você falou, não contorna, mas a empresa pode fazer uma nota oficial se explicando, que Sim. já mitiga, né? Já reduz, a gente vê bastante disso, né? Que é questão de segurança, já joga essa caixa para TI, né? Estimar impactos e danos, daí pode ser uma questão mesmo do DPO. Enfim, no fim das contas, o DPO vai atribuir essas ações aí para as pessoas responsáveis acompanhar o andamento, né? Eu vejo dessa forma, assim. Um ponto que a gente pode olhar é o seguinte, muitas vezes a gente tenta dar uma resposta para algo sem a gente conhecer a situação, sem a gente pesquisar, verificar, fazer perguntas, né, lá no início que poderiam ser exploradas, né, pela recepcionista, junto aos titulares, pelas demais partes, antes de envolver todo mundo nessa salada, como disse o Vicente. O que eu gostaria de deixar para vocês como ponto de atenção, que é uma novidade, né? Como vocês bem sabem, a NPD possibilita a gente checar alguns procedimentos que estão sob a sua tutela. Nesse contexto, por mais que a gente não consiga clicar e ver o teor desse documento, principalmente quando envolve incidente de segurança, a não ser quando eles dão essa abertura com relação ao incidente, percebam que a gente consegue ver quem protocolou, né? Quem deu abertura a esse incidente. E muitos DPOs, principalmente aqueles que não trabalham como DPO as a service, o que acontece? Ele coloca o seu domínio no e-mail. E a gente consegue verificar qual que foi a empresa que está envolvida no incidente de segurança por meio desse acesso junto ao SEI. Então, quando a gente fala de sigilo, a gente também tem que entender do sistema que a gente está utilizando, as regras do jogo, para que a gente também não dê margem, né, para esse tipo de questão que possa colocar em xeque a imagem da empresa. E uma gama, né, de outros reflexos. Então, eu entendo que é salutar a nota oficial, que esses pontos a depender, essas alíneas aí que eu coloquei, a depender do segmento, da situação, do evento, né, que de fato tenha ocorrido, eles podem oscilar, né, o seu grau de importância. Muitas vezes a empresa vai ter que adotar aí medidas estratégicas que sejam mais imediatas que outras que a gente tenha considerado aqui. Eu gostaria também de pontuar, além que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente tem que observar aí o segredo de justiça, é o entrosamento, né, da empresa, que a empresa esteja alinhada a responder esse tipo de situação que pode acontecer num grau menor ou mais grave, né, que não tenha tanta relevância ou até muito considerável, que impacte os negócios da empresa de maneira assim significativa, e que muitas vezes quem está lá na primeira linha de defesa não tem essa consciência, e em razão, né, dessa ausência de atuação da NPD, a própria terceira linha de defesa, ou seja, quem está lá no topo da cadeia, acredita que isso não venha, né, de fato acontecer a ponto de, por exemplo, ter impacto no EBITDA, que tenha impacto aí em outros KPIs que a alta administração considera relevante. Mas que na prática a gente, como DPO, já viu evoluir o caso, né, a ponto de se explicar, de ter que desenvolver programa, de ter que melhorar programa, de fazer contratação, né, ou até pensar na própria transferência do risco diante dos titulares, sem falar aí na imagem. Então, esses são pontos assim que a gente precisa olhar com atenção. O meu conselho, assim, enquanto DPO, é que a gente faça esse tipo de treinamento, não só com a nossa equipe, com os fornecedores. A gente tem um segundo nível de treinamento que envolve esse tipo de exercício, mas com situações práticas, a gente ligando também, né, para o escritório de advocacia.
simulando, né, um incidente, e a gente já verificou que na prática, aqui conversando, todo mundo sabe, todo mundo é lindo, mas chegou na hora de colocar para rodar, ligou para o escritório, o atendente estagiário do escritório não sabia do contrato, não sabia se podia atender, deixou parado esperando, mandou mensagem para o advogado que estava respondendo, ele não deu a resposta, né? A gente verifica falhas na nossa própria estrutura, tá? Isso já aconteceu aqui no escritório, a gente precisou melhorar, não numa situação prática, mas no exercício, né? E ainda a gente tem pontos de melhoria. Então, a minha proposta aqui é a gente olhar para os nossos clientes, mas também a gente olhar para a nossa estrutura de atendimento. Então, nesse contexto aí, considerando que a gente já avançou 15 minutos do nosso horário, né? Agradeço o Ruiter aí pela paciência, a todos vocês pela atenção, a participação das meninas também. Eu acredito que, pela carinha da Giovana, que não falou nada, deve estar passando um filme na cabeça dela agora, porque ela conhece o contexto aí das atividades de tratamento aí de várias empresas, e ela viu muitas dessas situações pontuais, né, com alguns setores. E quem nunca, né, passou em algum momento por esse tipo de situação, ou situações, né, que podem evoluir nesse contexto. Então, espero que vocês tenham lições aprendidas, que eu tenha conseguido contribuir com essa visão assim um pouco mais alargada. Novamente aconselho que vocês façam esse tipo de dinâmica junto aos seus comitês, junto com as linhas de defesa, observando aí os objetivos, o que vocês querem atingir com esse treinamento, para que justamente, caso ocorra, todo mundo saiba o que fazer, qual que é o canal correto e como isso pode impactar positivo ou negativamente a empresa. Então, Maravilha. meu agradecimento a todos. Maravilha, Mira. Obrigado mesmo.